Olá, estamos chegando com o segundo programa Pedagogia da Roda, da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Ji-Paraná. No programa de hoje, nós vamos discutir com os acadêmicos indígenas e não indígenas sobre os principais preconceitos culturais. Tupari, Macurapi, Jabuti, Aruá, Guaporé, Guaporé, Guaporé. Nós temos vários conhecimentos que essa universidade não implantou, né? Aonde vocês, como acadêmicos, nós também, junto, poderá buscar essa melhoria, não só para nós, também para a sociedade envolvente, né? De todas as outras sociedades. Mas esse negócio de preconceito, eu acho que ela é meio complicado, né? Talvez no passado a gente sofreu muito esse preconceito, até porque a escola mesmo, né? Não deixava nós falar nossas línguas dentro da nossa própria casa, né? Então isso aí foi que nós começamos a ver que a escola que nós estudamos, ela só trazia, impunha os seus conteúdos, né, sem ver o nosso lado. Talvez foi esse impacto que hoje nós sofremos, né, e a gente sabe que é um lugar é um lugar de grande importância aqui, mas o que a gente sofreu na base, antes dos nossos velhos, nossos antepassados, a gente tem isso aí. Será que ainda é daquela forma? Será que ainda tem pessoas assim, né? Então acho que é dessa forma aí que a gente talvez não. Aí um fica com medo um do outro, né? Mas eu acho que a partir desse contato aqui, eu acho que pode mudar bastante, né? Vai. Como dizia o nosso velho amigo Paulo Freire, é através do diálogo que a gente se constrói e se reconstrói a nossa história. Então, a partir do momento que a gente está dialogando, a gente pode estar criando uma história e até ressignificando, tornando essa história, dando a ela uma nova cara, uma nova imagem, um novo tom. Então, dentro de um outro depoimento de um indígena, ele coloca que nós indígenas somos gananciosos e por isso nós não damos valor às coisas da natureza. Eu que estudo na área ambiental, né? A gente tem muito que aprender as técnicas de meio ambiente que vocês utilizavam ou utilizam, não sei, para poder estar sempre evoluindo nessa parte, né? E a questão de ser gananciosa, eu acho que é um ponto bastante chave, que eu estava até discutindo com o professor a respeito disso. Assim, a gente também vê os indígenas um pouco gananciosos também. Eu não sei a tribo de vocês, né, mas em relação à reserva Roosevelt, por exemplo, né, ela é bem assim, bem gananciosa em relação a isso. Então, é uma coisa que a gente vê e generaliza. Às vezes é errado, né, mas é o que acontece. A gente vê falar muito, né, que os índios estão, sei lá, caminhonete, roupa de marca e coisas desse tipo, né? Então, assim, esse é o meu ponto de vista, né? Não que eu vou generalizar todos como sendo gananciosos, mas, assim, da mesma forma que vocês falam que somos gananciosos e que buscamos, sei lá, sem se importar com a pessoa, com o próximo, nesse aspecto eu acredito que também exista na parte dos indígenas também, né? Não é defendendo o índio não, porque eu sou índia, né? Nós podemos, do jeito que tem não indígena bom, tem não indígena ruim, do jeito que tem índio bom, tem indígena ruim, sim. Mas o que acontece lá com os parentes cinta larga, não é que eles sejam gananciosos, a mídia mente muito. Seria muito bom se um dia que essas pessoas da mídia fossem viver lá na aldeia e ver como que é difícil a vida deles. Não é porque um indígena tem uma caminhonete que ele é ganancioso, não é porque a sua associação conseguiu as coisas que os índios são gananciosos. Lógico, a gente precisa sim de caminhonete, porque é difícil viver lá dentro da aldeia, 300, 400 quilômetros no mato, ficar um parente doente, FUNAI não dá assistência. As nossas associações precisam sim de caminhonete, precisam de carro, a gente precisa de barco. E aí quando a gente consegue isso por uma associação, índio quer andar de carro, índio quer ter ouro, índio quer ter isso, quer ter aquilo. Nós temos direito sim. A terra quem cuida é a gente, então quem tem direito de lá é nós que cuidamos. Outro ponto de vista que eu vejo que a mídia mente muito é os nossos parentes lá da Bahia,
Ah, eles sequestraram não sei quantas pessoas, invadiram a fazenda, mas ninguém sabe que há quantos anos aquela terra foi demarcada para eles. Eles não estão invadindo, eles estão tomando posse do que é deles, igual os nossos parentes em Cintalarga. Então, tipo, Aí vocês chegam lá com projetos, nem perguntam se a gente quer ou não quer, impõem os projetos, tiram nossas riquezas naturais, desmata tudo, derruba tudo, alaga a nossa terra. Depois nós não tem caça. Eu falo mesmo lá do meu povo. Caça lá para nós é difícil, peixe é difícil, por quê? Porque desmataram tudo, aí chega com barragem, inunda a terra da gente e vocês nem perguntam se a gente quer ou não. E quando a gente fala que não quer, não importa, o progresso é importante, o índio está atrapalhando, vamos tirar eles de lá. Então isso para mim, eu acho que para a maioria dos parentes, isso é uma forma de ganância. E os projetos de lei que fazem, e a gente não tem nem como se defender, que a maioria dos políticos são brancos, acho que todos os políticos são brancos. Só faz lei para derrubar a gente mesmo. Então isso é ser ganancioso, sim. Cada ser humano tem um pensamento diferente, né? Tá, assim, que nem a Gisele colocou, ela fez, né? Quando ela se depara com uma etnia, vamos supor, Cintalarga, então a visão deles como se fosse para o indígena geral, né? Então como se fosse para indígena geral. Isso é Cintalarga, isso não é povo Cintalarga. Isso é povo Cintalarga, não é indígena total que tem esse benefício, né? Então eu acho que vocês, eu acho que tem que ter muito cuidado com essa visão que vocês enxergam como nós indígenas, né? Fala do seu povo. Que nem no caso do meu povo. Do nosso povo lá, Que povo que é? povo rural, de Guajiramirim, a gente é simples, a gente é simples totalmente, até no vestuário, até da nossa casa, da nossa família. Lá a gente não tem carro, a gente não tem luxo, né? Somos simples, né? Como hoje nós somos. A gente não conhece nem a marca da camisa, nem tênis, nem relógio, nem nada. Eu acho que para ter o conhecimento, eu acho que tem que andar muito atrás, né? Se índio conhece marca, né? Agora eu pergunto para os colegas se eles conhecem marca de relógio, sapatos, camiseta. Isso não é verdade. Não significa que a gente são... deixa de ser índio ou pessoa mais rico assim. Isso não quer dizer para mim assim. Eu sou uma pessoa simples, eu gosto de conversar com todo mundo, eu gosto de viver assim, uma simplicidade. É muito interessante a gente debatendo, né, conhecimento, querer saber conhecimento de todos, né? Como aqui não está só índio e branco, né? Pode dizer assim, aqui tem vários povos diferentes. Então, quer dizer, a gente também está conhecendo agora aqui na universidade, né? Isso é verdadeira. Então, relação ao bem material não indígena que o indígena usa agora, né, atualmente, eu acho que isso vem obrigado, a gente tem que usar isso, né? Obrigado, a gente tem que ter isso, até porque nós estamos vivendo no meio da sociedade, né? Então, e cada vez mais a gente vai conhecendo, cada vez mais descobrindo também. E não é porque a gente é índio, a gente não vamos ter as coisas que o branco tem. Nós temos direito também de querer as nossas coisas, de ter nosso bem. Então, a gente pode ter roupa de marca, óculos. Eu também tenho óculos de marca. O carro, notebook, todo mundo tem aqui. Avião a gente pode ter. Então, por que a gente tem isso aí? É porque a gente tem condições, a gente tem capaz de ter isso. A gente tem que mostrar também que nós somos a pessoa que tem capaz, que pode ter isso. E sabemos muito também que isso é material, não é nosso, né? Não é nosso costume. Mas, como eu falei, né? Obrigado, hoje em dia, atualmente a gente tem que utilizar isso. Mas não
deixando o nosso também, que o nosso a gente tem que... e hoje é por isso a gente está na universidade, de como também a gente levar o nosso conhecimento, valorizar a nossa cultura, né? Valorizar o nosso material, artesanato. Então, mais ou menos isso, mas nunca a gente vamos deixar de ser índio. Como o ditado diz, e todo mundo sabe, né? O que corre na veia da gente é a nossa própria identidade, né? Isso que é o maior valor que a gente tem. Assim, eu já visitei uma aldeia, eu vi a realidade de uma aldeia, só que o interessante é o que realmente, eu quis colocar esse ponto porque é o que a gente vê. Então, às vezes a gente não se aproxima ou não chega perto, não tem essa noção, justamente pelo que a mídia coloca. E é isso que eu falei, é o que a mídia coloca. Índio tem carrão, índio usa roupa de marca, e tem gente que é não índio que não tem. Por que índio pode ter e o não índio tem? Sendo que os recursos naturais, naturalmente, seriam de todos. Mas assim, o que eu achei interessante, uma vez a gente foi visitar na Giz Aldeia, o rapaz da Eletronorte falou bem isso pra gente. Vocês tiram o relógio, tira brinco, não pega a máquina fotográfica, porque tudo que eles vão ver, eles vão pedir. E se vocês não derem, cuidado. E a gente estava indo visitar uma aldeia, assim, sabe? E a gente nunca tinha ido, a gente nunca tinha tido esse contato. Então a gente ficou assim, a gente arrancou tudo, ficou assustado, assim. Quando a gente desceu do ônibus pra aldeia, aí tinha um senhor que ele tava com máquina, tirando foto da gente, da visita que ele estava fazendo, de tênis, de brinco, fazendo essa tatuagem que vocês fazem e tal, interagindo, sabe, naturalmente com a gente ali. A gente olha assim, perguntou, a gente pode tirar foto? Pode, à vontade. Então, tipo assim, a ideia que eles passaram pra gente foi, sabe, assustadora. Daí, de repente, a gente chegou lá e viu que é totalmente diferente, a recepção deles é diferente, sabe? Eles fizeram, acho que trataram a gente super bem lá, sabe? Foi muito bem vocês. Não, eu falo pelo termo, por exemplo, o índio, quando ele está na nossa sociedade, ele pega e comete um crime. Ele vai ser julgado de uma outra forma, não com as nossas leis. Agora, em relação às leis, eu acho que não existe na Constituição Federal, nas leis do país, tem uma punição exclusiva para o índio, né? Porque a gente vê a lei antes de 88, que o índio era tutelado, a FUNAI era responsável pelo ato que o índio cometia, né? Então o índio era considerado criança que não pensava. Por exemplo, fazia alguma coisa, a FUNAI tomava a frente, quer dizer, assumia o ato de responsabilidade do índio, né? Até a partir de 88, algumas leis mudou. Agora, não é porque a gente é índio, a gente sai matando de torta direita, porque a punição é diferenciada. Agora, existe um órgão oficial da FUNAI, existe vários órgãos que está ligado à questão indígena, que a gente tem, como vocês, por exemplo, quem tem condições, tem advogado, tem a promotoria, tem a defensoria pública que vai defender a causa dos brancos, a gente também tem, em relação à FUNAI, os órgãos que protege o índio em relação às leis, que vai dizer que o índio, por determinado momento, ele é uma cultura diferenciada que eventualmente vai ser punido de outra forma. Mas não é que existe uma lei específica que vai direcionar essa determinação. É uma questão mais jurídica, mais para pessoas da área jurídica mesmo explicar isso. É um pouco complexa essa situação. Né? Uma lei brasileira, ela tinha que partir da opinião do indígena. Até porque hoje nós temos nossas florestas e bem pouco, né? Aonde eu sempre falo, a universidade ela tá só me foca eu ver o que eu tinha na sociedade do meu antepassado, né? No antepassado nós tínhamos uma sociedade tão boa, porque nós tínhamos o médico que era o pajé, nós tínhamos o curandeiro que conhecia as ervas medicinais, né? Nós tínhamos uma parteira, né? Dentro de uma sociedade indígena, não precisava estar levando para o hospital nenhum. Então nós tínhamos todo esse domínio de viver na floresta, um manejo que hoje a universidade que tem que ensinar
para poder chegar nesse objetivo que nós já sabemos. Nós já conhecemos lidar com o meio ambiente, os cuidados que tem lá dentro. Então a lei, para nós tem que ser de acordo com o nosso conhecimento, né? E essa lei brasileira que hoje é empurrada pelos parlamentares, para nós não serve. Algumas coisas vai servir, porque todo mundo aqui tem ministério, né? Tem Ministério da Educação, Ministério dos Esportes, Ministério dos Gays, Ministério não sei de quem, e Ministério Indígena, onde que fica? Né? Aonde é que fica isso aí? Se todo mundo tem direito nesse país, enquanto o indígena não tem esse direito, né? Então, por isso, a gente tem que estar envolvido. Eu não sou contra nenhum ministério, né? Porque eu acho que cada qual tem o seu direito. Então, essa é uma coisa que a gente fica vendo. E por que nós indígenas somos ainda dessa forma, se não tem uma decisão ainda do governo? Então fica esse tipo de interrogação que a gente fica querendo saber, né? Então, a partir daí, hoje nós estamos querendo, por exemplo, a gente até discutiu sobre o PEC hoje, que está envolvido o meio ambiente, os ribeirinhos, os negros e os indígenas, né? Não está de acordo com o que nós queremos, né? Talvez nós que somos minorias, né? Que somos, que tem talvez um conhecimento, mas é ignorado pelos parlamentares. Eu não digo só indígena não, até a própria universidade é ignorado pelos parlamentares, né? Onde está pessoas intelectuais dentro de uma universidade, né? Então são coisas que é difícil, mas a gente está caminhando para esse caminhando para ter uma lei específica e diferenciada, né? Claro que tem que ter. Todo mundo tem suas leis, né? E nós. Então, acho que é por isso que nós tem que ter. Todo mundo tem um ministério, todo mundo tem vários povos, até os pescadores hoje já tem um ministério, né? E nós tem há 30 e poucos anos que está no Congresso e ainda hoje não foi votado. Então fica difícil, né? Uma sociedade, como diz a sociedade não indígena, ela é uma sociedade composta com sangue indígena, né? Porque vê gente de fora, vê gente de vários lugares, e onde eles arranjaram mulher foi mulheres indígenas, né? Então existe esse lado que um tem que ter mais. Não, porque quem tem mais são minoria, né? A riqueza, a maioria está na mão de pouca pessoa, e a maioria está expandendo. Porque precisa de um pedacinho de terra para fazer uma casa, enquanto os latifundiários têm milhões de hectares. Tem uma pessoa que tem terra maior do que uma comunidade que tem 500 pessoas. Tem uma pessoa, né? Então fica difícil isso aí. Então essa lei a gente quer, aonde nós podemos ter direito de sentar junto com os parlamentares, junto com a presidente, discutir, né? Então eu acho que é para isso que a lei nossa garante esse lado, para que a gente esteja de igual para igual. Nós, povos indígenas, em todos, né, o que eu sei, que cada povo tem sua regra, né? Não assim, tipo uma lei dentro de cada comunidade, né? De cada povo. Agora, se nós tivéssemos um deputado indígena, uma pessoa que tem essa consciência de estar transcrevendo essa regra, com certeza acho que nós iríamos ter uma lei diferenciada para atender os indígenas, para atender não indígenas. Então, isso é uma coisa que a gente
Isso, como até o André falou, isso vai estar dependendo de nós, os acadêmicos que vão se formando, quem um dia vai sair o deputado federal, o deputado estadual, então vai estar já pensando de elaborar esse tipo de lei, né, próprios para os indígenas. Mas isso vai levar muito tempo ainda, né, mas só que já é uma coisa que... Porque a lei, não adianta nós fazer muita lei também e deixar de ser cumprida, né, porque um dos países que tem mais leis são o nosso país, né, e muitas vezes minoria cumpre as leis, a maioria são leis só para encher de papel, só para gastar o papel, né? Então isso é uma coisa que E tem mais, né? Como até o André falou, né? Essa questão da política é mais triste ainda, né? O que vê no estado de Rondônia um deputado, um presidente do legislativo, né? Que foi um escândalo aí para nós. Então quem fica sofrendo com isso somos nós que somos assim somos pequenos, vamos dizer assim, principalmente nos bairros, nas periferias de cidade, que sofrem mais com isso. Agora eles não, os grandão, que são os caras não estão nem presos ainda. Então era isso a minha colocação. O indígena, ele coloca que nós, não indígenas, temos uma visão ultrapassada referente a eles, que nós o vemos com uma visão de 1.500 anos atrás. Então eu gostaria que vocês falassem, e essa visão continua, é ultrapassada, não é? Já vemos o índio de carro, com roupa de marca, e achamos isso normal, ou ainda temos aquele espanto? Temos essa visão ultrapassada ou não? Eu acho assim que no começo, quando eu entrei na faculdade em 2009, que eu tinha uma visão muito diferente do índio. Acho que é aquela coisa de livro mesmo, caça, pesca e tal. Aí quando a gente foi numa tribo, aí que realmente mostrou mais a realidade, porque quando a gente convive, a gente vê, é totalmente diferente do que a gente pensa. Então quando a gente foi, conviveu, a gente viu que são pessoas simples, que são como a gente, né? Que eles também têm o direito deles, eles pescam, caçam, sobrevivem lá dos animais, mas eles também agora já estão mais, sim, né? A gente nunca via índio na faculdade, agora isso já mudou. Então a gente vê assim que é certo, eles estão buscando um caminho, se não ficar excluídos, porque antes era tipo separado, né? Mesmo agora eles estão buscando se interagir, se integrar no meio dos não índios, para criar os mesmos direitos. Mesmo porque a gente vê que, sei lá, parece privilégios assim, né? Quando tem um vestibular, que daí você caracteriza lá índio ou não, aí parece que tem uma certa vantagem, né? Eu estou me lembrando quando a gente fez o primeiro vestibular para vir para a universidade aqui, né? E quando nós viemos de muito de uma vez, até lembro, um taxista falou para mim, que até contei na sala, depois de uma semana a gente vinha de lotação, aí o taxista falou até que dia que essa manifestação, essa briga que nós tínhamos aqui a universidade ia acabar. Eles pensavam que nós estávamos, né, assim, quando ficaram assustados, foi uma coisa meio assustadora para os não indígenas, né? Porque muita gente pensa que a gente tem essa capacidade de fazer vestibular e estar inserido na universidade, fazendo o curso, né, universitário. E assim, no primeiro momento, quando eu cheguei aqui, nós todos, colegas, e a gente deparou com os outros alunos, né? E para mim era natural que a gente, aos poucos, a gente ia pegando amizade, ia conversando. E eu vi que isso não ocorreu no longo desses tempos. A gente não teve uma proximidade dos colegas não indígenas, bater papo, trocar ideia. E no primeiro momento eu pensei que isso era natural, que gradativamente a gente ia estar conseguindo essa amizade, fazer amigos, né? Muitas das vezes eu fico pensando, talvez, será que é o tempo, né? Não tem um tempo disponível para isso, no intervalo. E quando o colega ele falou que ele ficou um pouco meio constrangido com a situação que ele se deparou com o índio, eu acho que, eu não sei, cada povo tem
um contato diferente, tá entendendo? Tem uns que é mais saidinho, mais para frente, igual o Milton, né? E assim, tem um que é mais tímido, né? E, assim, cada ser humano tem uma, né, coisa diferente. Agora, em relação ao preconceito, a gente sabe que existe, né? O preconceito, ela existe em todo no planeta todo, né? A gente vê na mídia, na televisão, tanto preconceito, mas o preconceito em relação ao índio, ela já é um pouco mais diferenciado, né? Porque o preconceito em relação ao índio é outro preconceito. O branco tem outro olhar diferente do índio. Nós comemoramos a Semana do Povos Indígenas, semana passada, e por incrível que pareça, a gente não tivemos muita, assim, convite para fazer palestra nos colégios aqui, como de costume, né? E eu fui convidado a fazer uma palestra, professor, aqui no colégio aqui, no Monte Castelo, é o Gustavo Dias. E uma amiga minha, ela me convidou ela estava apresentando um trabalho que falava sobre os índios, inclusive sobre a arte indígena. E ela apresentou no slide lá dentro, lá colocou no data show e colocou na parede lá e vendeu o peixe dela, né? Começou a apresentar eu lá. Ela tinha que apresentar para depois eu falar se realmente era aquilo. E a coitada apresentou algumas culturas indígenas que não tinha nada a ver com a realidade do povo do norte do país, uma realidade que ela, coitada, ela mesmo nem sabia de onde, não sabia nem se o índio existia, né? Esses índios, esse povo. Quer dizer, ainda falta muita informação para vocês, né? Assim, não dizendo que vocês não têm um conhecimento, mas falta vocês buscar mais o conhecimento. Porque aqui em Rondônia, por exemplo, na região norte, nós temos índio de verdade, não só lenda, não só história, como diz os livros, né? Então, a maioria das vezes, vocês, no modo geral, têm mais conhecimento em relação aos povos indígenas através de livros, através de teoria, né? História, que na verdade vocês convivem numa realidade, né, viva. Então, é a oportunidade de realmente conhecer para quebrar realmente esse preconceito, que existe ainda um preconceito. Agora, é claro que a gente agora nós estamos no século XXI, na era da tecnologia, né? Então nós também estamos acompanhando, evoluindo, acompanhando a globalização, a evolução, né? Então a maioria dos índios, eles também estão inserindo nesse contexto da globalização. Agora, não é assustador, não é estranho de que o índio também está possuindo todas as tecnologias possíveis, né? Que está ao seu alcance, né? Então isso a gente está acompanhando. Eu acho que, eu não vejo assim que é uma ganância, não é uma necessidade, uma coisa que a gente precisa no dia a dia. Então assim, quando nós colocamos assim, aqui dentro da nossa universidade, não vou mentir que ainda existe essa visão fechada do que o índio hoje ainda, né, ele tem como o indígena, o negro, ou como ele colocou aqui também, outras nações, né, outras culturas, têm seus costumes diferentes. Às vezes eu deparo com o costume de vocês que eu me estranho. Por que eu me estranho? A primeira sensação é aquela que fica. Agora, a mesma coisa vocês, não sei se alguma coisa vocês estranham da nossa realidade. No caso, assim, nós não indígenas. Então, assim, como tanto na questão de alimentação, de danças, é diferente. Nas escolas, é aquilo que é passado, como ela mesma falou, a questão das redes sociais, vamos colocar o jornalismo. Acreditamos naquilo que é repassado para nós. Por quê? Nós não estamos dentro de uma etnia, nós não estamos dentro de uma aldeia. Aqui dentro da própria universidade, o ano passado teve a festa junina, mês de junho e julho. E queriam fazer uma apresentação que é onde falasse de cada curso, tinha na dança, e cada curso era representado de uma forma. Os engenheiros ambientais, os pedagogos, o pessoal do intercultural, e colocaram o que queriam, para vocês verem como é que não é somente na rede básica, mas sim na universidade. Queriam fazer esse exemplo de fazer que não existe, que eu creio que como o professor Genivaldo falou para nós, gente, por favor, não façam isso.
Isso é uma vergonha vocês fazerem um negócio desse, porque vocês não conhecem a vida do indígena. Vocês conhecem aquilo que está no livro. A realidade é outra. Então, assim, você observa que não está distante, aqui na nossa universidade, gente. Na nossa própria universidade, por falta de conhecimento, faz determinadas coisas que deixam nós mesmos com vergonha. E também quando eu fiz o vestibular, eu pensando que no campus aqui de Paraná, tanto de Paraná, Porto Velho, Guajaramirim, né? Porque a gente mora a gente mora perto de Guajaramirim. Na minha visão, eu pensava que no campus, porque lá tem os professores, doutores, pesquisadores, aí eu chegando, eles iam assim, perguntar dos alunos indígenas, né? Porque quando eu comecei a entrar aqui no campo, aí todo mundo ficou aí, só entre os indígenas, e até o momento o que a gente tem em contato são os professores do intercultural e outros professores da pedagogia, da estatística, da questão da engenharia ambiental. Então, nunca assim, buscaram informação, conversar, trocar ideia, né? Então, na minha ideia, eu vou entrar na faculdade, lá vou estar buscando informação para mim e também ajudar o professor, para a gente estar dialogando. Mas, na verdade, foi o contrário, né? Foi cada um no seu cantinho, aí, na sala de aula, só com o professor intercultural. Agora, o que está aprendendo mais são os professores intercultural e nós, os alunos indígenas, né? Como até não sei qual no encontro foi falado, né? Que eu estou falando a língua de vocês. Agora, a minha língua vocês não sabem. Então, isso eu me sinto orgulho disso, né? Porque eu falo uma língua portuguesa. Eu falo a língua de vocês e vocês não sabem minha língua. Agora, se eu xingar e falar alguma coisa na minha língua, vocês não vão entender nada. Então, agora eu falo a língua portuguesa, eu dialogo, eu converso. Então isso é uma grande vantagem nossa, né? Uma das questões que tem essa diferença é esse conhecimento de língua, né? Apesar de que eu falo a minha língua, agora se o Zacaria, o Cinta Larga, Suruí falarem para mim também, eu também não entendo nada. Então isso é uma coisa da questão da língua, professor. Então é a compreensão da língua. Então é uma coisa tão preocupante, como até os meninos aqui estão falando, né, que muitas das vezes os não indígenas consideram como um indígena só um povo, né? Então como até eu falei para vocês, né, que se o Zacaria falar na língua dele para mim, eu fico voando, não entendo nada. Por essa ideia, não só eu, mas como várias outras pessoas, né, várias outras mulheres, vamos dizer, que estudam o meu curso, eu faço física, muitas das vezes a gente chega assim, sem cumprimentar nem nada, a gente passando mesmo, aí às vezes tem um grupo de homens indígenas, aí eles olham pra gente, conversam na língua e dá risada, a gente olha assim, a gente não entende nada que eles estão falando, a gente assim, cria uma ideia na cabeça que a gente não sabe se realmente é isso que eles estão dizendo. A ideia é que eles estão falando da gente, olhou pra gente e tá falando alguma coisa referente a nós mulheres, mexendo talvez, a gente não sabe, e dá risada, a gente fica constrangido sem saber o que é. Então a gente queria colocar que quando vocês forem expor alguma coisa, falem na nossa língua pra gente poder entender o que vocês estão querendo dizer. Talvez às vezes não é nem pra gente, talvez nem é da gente que vocês estão falando, mas o que se cria na gente é que é da gente que está se falando, né? Eu não sei, na minha parte, com meus colegas, a gente sempre vê as meninas, até os rapazes, a gente nunca deu uma risada, né? Talvez seja outros grupos, de outra turma, né, que eles são mais, que nem o de nós, outros são bem assanhados, outro não, então tem esse caso também, né? Então, essa é a minha colocação. Eu queria saber sobre o seguinte, povos que estão perdendo as suas identidades. Aqui, uma fala de um não indígena diz assim, que hoje quase não se tem o índio, puro índio, entendeu? Que hoje o índio e os não índios estão se misturando. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Mas isso veio lá de muito tempo, né? Por causa do que minha avó foi obrigada a casar com não índio. Então, por isso que veio a mistura. Por mim, eu tenho sangue de paulista, que o meu avô ele veio de São Paulo, na época da guerra, que ele eu não sei como é que fala direito,
Então ou ele ia para a guerra ou ele vinha para Rondônia. Isso. Aí ele chegou no meu povo, Macurape, que eu sou descendente de Macurape. E aí a minha avó, muito nova, como ele ficou sendo gerente do seringal, ela foi obrigada a casar com ele. E aí ela casou com ele, onde teve o meu pai, que casou com a minha mãe, que é indígena, mas não fala na língua, porque quando ela nasceu, a minha avó abandonou o meu avô. E o meu avô teve que dar ela, os brancos, criar. Então ela não aprendeu nada da cultura, né? Assim, mas ela sabe, a gente mora na aldeia. E é por isso que eu também... Então vem de muito tempo isso, né? De muito tempo. Nessa questão, isso era contato, né, professor? Isso aconteceu com o povo da minha mãe também, né, que era obrigado, né, de estar ficando com os seringueiros, né. Hoje o sistema mudou, né, que hoje cada vez está mudando, né, a convivência. Por isso que a gente fala que hoje o preconceito não é tão grande, né, que hoje envolve mais essa questão de mistura por causa também dos rapazes, das meninas que vão estudar na cidade, né? Então lá eles se encontram com o não indígena, né? Às vezes se apaixonam, então se relacionam e aí ou até moram, ou até deixa o filho, né? Vai para a aldeia, então acontece isso hoje, né? Mas isso é permitido assim nas aldeias? Um índio casar com um não índio, uma índia casar com um não índio? Isso pode acontecer? Pode sim, isso não tem, assim, a gente não tem controle, né? Até porque a gente não tem como dominar, então cada um se cuida, né? Já ouvi falar que anteriormente, né, como todo mundo fala, é que um povo indígena com o outro tiveram conflitos. E hoje nós observamos que hoje tem quantas etnias aqui no campus, professor, estudando? 23. E assim, eu não sei se entre vocês antigamente tiveram conflitos, mas se tiveram, como que vocês assim conseguem viver em sociedade assim, ou ainda tem aquela repreensão devido a algum motivo anterior, de guerrilhas, alguma coisa assim desse tipo? Ou não, ou com vocês não existiram esse tipo de acontecimento assim? Por exemplo, eu estou dando um exemplo, o povo Arara com o povo Gavião, se já tiveram conflitos anteriores e hoje vocês estão juntos dentro, estudando juntos e assim não tem mais, ou ainda fica meio apreensivo um com o outro devido a acontecimentos passados. Eu queria saber como é que vocês trabalham nesse lado? Porque guerreava entre eles mesmo, mas era assim, eles tinham um encontro com os Uruauau, mas não eram eles que guerreavam os Uruim, quem guerreava os Uruauau. Saía daqui do Alto Jamari, entre cabeceira aqui de Ariquemes, e descia, gastava em torno de 15 dias para chegar nesse lugar chamado Água Branca, que é outro rio, né? E o confronto era por causa do quê? Por nada, era aquela crueldade, porque hoje a gente conversando, pessoalmente, eu converso com o Tari e o Iapox, que tem aquele etnocéu e o Walker, que são o maior guerreiro, né? Aí eles conversam com a gente, eles falavam que fazia isso por maldade, que eles achavam bonito estar flechando e matando. E hoje a gente convive com eles, a gente não tem aquela mágoa entre nós. A gente convive junto com eles, a gente não guarda o mágoa. E o meu avô, que hoje tem 95 anos, ele reconheceu os dois. Minha mãe reconheceu eles. Aí no tempo que teve esse negócio de seringal, a minha tia até deu um tiro no Iapó, porque ela viu numa bananeira, tinha um pé de bananeira, ela viu o filho dela brincando no terreiro e avistou, antes que ele flechasse, ela foi e deu um tiro. E a gente conversando entre nós,
Ele conta que teve uma mulher que atirou nele. Ele falou, tem uma mulher que... Ele não fala normal, que nem a gente, né? Mas ele conta que teve uma mulher que atirou nele. E até hoje ele não sabe quem é essa mulher, mas nós sabemos que foi a nossa tia. Mas a gente não tem aquela mágoa. Então convívio. Essa violência aconteceu entre conflito entre eles, mas porque eles não se conheciam. Que nem os Urueu. Não tem nada a ver. Meu irmão é casado com Urueu, minha irmã também. Não guardamos mágoa entre isso. Isso aconteceu no tempo do conflito, do contato, que ninguém conhecia ninguém. A escola que nos ensinou a ler e escrever, nos ensinou a gente pensar o que tinha em nossa volta, né? A nossa visão era estudar e ir para a cidade, né? Terminar ali, 4ª série, e estudar e ir embora para a cidade, né? Conhecer os conhecimentos e até se formar em alguma coisa, procurar algum trabalho, como se fosse que lá dentro da nossa terra não existisse nada para se estudar. Como hoje a gente está na faculdade, a gente tem uma visão de pesquisar tudo aquilo que nós temos em volta de nossas terras, e tudo que tem ali dentro. Até porque hoje a gente vê que os maiores estudiosos que tem hoje fora, eles vão atrás da terra indígena, ou nas áreas extrativistas, ou nas áreas de conservação do governo. Então por aí a gente já vê que o estudo está dentro de uma terra indígena, está dentro de uma cabeceira de um rio ou do igarapé, né? Então a gente sabe que eu costumo dizer que tudo aquilo que hoje a gente vê na universidade como alimento, como as plantas, né, nós temos já ali dentro da nossa comunidade. Então ali nessa terra hoje eu garanto que nós acadêmicos, nós podemos usar aquele material para nosso estudo. Até porque hoje nós temos um óleo tirado da palmeira, né, que hoje a gente já está pesquisando ela, que está dando certo para o cabelo, né? Hoje ele incentiva o cabelo não ficar branco de uma forma rápida, né? Então já está dando certo uma pesquisa que a gente está pesquisando. Então, diante disso, a gente vê que todo o estudo nosso que nós estamos aprendendo na faculdade, a gente vai levar lá para a terra indígena e procurar pesquisar de uma forma de mais qualidade, né, com mais tecnologia, né, e aprofundar esse conhecimento que nós já temos, né, que isso vai gerar trabalho lá para as crianças. E hoje a educação que nós queremos lá é uma educação assim prática, né? Que você realmente vai para a sala de aula, da sala de aula você sai para o mato para pesquisar. Não é uma escola como nós aprendíamos, que era só o quadro, lápis e caderno. Então hoje a visão é de o aluno já começar a conhecer aquele alimento, aquelas ervas, e quando ele chegar aqui na faculdade, que ele possa aprofundar aquilo que possa ajudar a comunidade. Então, diante disso, porque nós somos professores agora no momento, na nossa comunidade. Só que nós temos, pelo menos eu e mais os 3 pessoas, nós temos uma visão assim que nós estudamos para nós levar o bem para a comunidade, não para nós fazer fazenda, fazer prédio, aquelas coisas de bem, né? Então, bem que
pensa de levar para a comunidade é conhecimento, onde todo mundo pode ficar bem, viver bem em alimentação, ter seus próprios remédios, né? Então é isso aí mais ou menos, né? Que a universidade hoje não mostrou, mas que a gente já pensa de fazer, né? Então, uma ideia a universidade dá, e nós já fizemos essa diferença de uma sociedade para outra, e a gente vê que a gente tem muitas coisas para estudar. Então a gente já vai, agora eu garanto todos nós, quando voltar para as suas bases, né, e começar a aprofundar isso aí. É por isso que a gente, hoje eu sempre falo para os colegas, nós estamos com todo o material dentro da nossa comunidade para se estudar. Em que os povos indígenas, principalmente nós aqui, de modo geral, em que e como vocês acham que a gente pode estar contribuindo? O que o povo indígena pode contribuir com a sociedade envolvente? No meu caso, por exemplo, o professor até estava citando um negócio no princípio aqui, que ele estava falando que na nossa escola aluno ameaça professor. E vocês disseram que na de vocês não existe. Não. Eu até comentei com a minha colega que eu senti vergonha nessa hora por existir isso. Eu acho que vocês têm um respeito mútuo pelas pessoas mais velhas, que nós temos que aprender isso, entendeu? E dessa forma eu acredito que temos muito que aprender, muito mesmo. Eu penso assim, eu acho que vocês têm uma forma diferente em tratar a parte do solo, de tratar o ambiente de uma forma diferente. Então, eu até seria uma pergunta que eu iria fazer para vocês, se vocês trabalham na agricultura, que eu acho que vocês trabalham, se vocês já estão assim utilizando o que a gente utiliza, produtos químicos, ou se vocês ainda continuam fazendo os produtos mais naturais para espantar as pragas. Acho que para completar a ideia dela, então o que vocês poderiam estar fazendo seria, por exemplo, um simpósio das culturas indígenas, como tratar a questão ambiental. Para a gente é interessante. Acho que seria legal. Eu tenho uma ideia assim, por exemplo, quando eu perguntei para eles sobre pesquisas, né, sobre as estatísticas que vocês levantam, eu tenho interesse em saber como é feita a pesquisa de vocês. Se tem uma diferença entre a pesquisa estatística que a gente utiliza aqui na faculdade de vocês, como vocês levantam esses dados, entendeu? Porque vocês devem ter uma fórmula de calcular aquilo, entendeu? De uma maneira, a estatística trabalha isso como uma estatística empírica, né? Conhecimento empírico. Então a gente quer saber como é esse conhecimento, pra gente, se a gente pode associar ao nosso, entendeu? Um ajudando o outro ali. Então é um conhecimento diferente, que a gente vai estar aprendendo ele, né? E de algum modo ensinando um também. Uma coisa muito interessante que os povos indígenas poderiam estar fazendo hoje, porque a partir do momento que nós conseguimos quebrar essa barreira de indígenas e não indígenas iguais ou diferentes, a gente conseguiria ver um outro de forma dinâmica, de forma prática, de que todos têm a capacidade igual perante a qualquer coisa que se propõe a fazer. Então eu acho que uma coisa que vocês poderiam estar propondo a fazer é realmente mostrar isso, igual passa na universidade, tem um grupo de não indígenas, boa tarde. Desse primeiro passo, porque no meu caso não foi assim, porque eu gosto de conversar bastante, no meu caso foi eu que comecei a falar com a mulher do Araão. A Rosilene foi a primeira pessoa, e antes de começar a trabalhar com intercultural, no meu primeiro ano de faculdade, eu fui lá, procurei quem ela era, qual etnia, o que ela fazia. Essa pulseira, gente, tem um significado. Ela me deu nesse dia que a gente se conheceu. E isso assim que eu entrei na faculdade, que também foi quando eles se ingressaram. Então, eu acho que vocês podem estar contribuindo para que a gente consiga ressignificar essa ideia errônea que nós temos referente aos povos indígenas, principalmente nas nossas instituições escolares, aonde está sendo formada a nossa geração do dia de amanhã. São crianças que pensam que o indígena vive na mata, anda pelado e canta o bater na mão na boca. Então eu acho que vocês podem sim estar ajudando a gente a ressignificar e mudar essa visão errônea que nós temos referente a vocês, povos indígenas. Eu creio assim que uma contribuição
deles para conosco e vice-versa, assim como todos os outros disseram, é a questão da troca de informações, né? Isso é muito valioso, são um povo muito sábio, nós precisamos aprender, assim como o professor disse, com vocês, e vocês, por outro lado, também precisam de alguns conhecimentos para aperfeiçoar aquilo que vocês já sabem. Então, a troca seria muito interessante. Eu te digo diferente, eu te digo o que vocês já contribuíram para nós. Porque eu colocando num curso que eu faço, eu estudo física, e que nem eu estava comentando algumas vezes com o professor, eu já tenho alguns conhecimentos de que vocês fizeram no passado, então assim, eu acho que vocês já contribuem muito em diversas áreas de que nós aqui estudamos, tipo na área que eu estudo. Muitas coisas começou de vocês, muitas tecnologias que a gente tem hoje, vocês já utilizaram no passado. Como, por exemplo, o relógio que a gente tem hoje, antigamente, foi vocês que começaram com isso. Então, na minha opinião, vocês já estão contribuindo há muito tempo conosco, sim. Já vem de tempo. Então, gente, olha só, como nós já discutimos bastante o preconceito, eu estava pensando a gente fazer uma dinâmica para fechar esse nosso encontro, que eu espero que desses possa gerar muitos outros. Então tá, a gente já ficou muito tempo sentado, já deve estar todos com a bunda doendo. Vamos ficar de pé e fazer um grande círculo. Pau que bateu, pau que bateu, pau que bateu, pau que bateu. Pom e não acredita, pom e não acredita. Em um acredita, ou em não acredita. E o pau é um, e o pau é não, e o pau que não quero, e o pau e sangue, o pau que bateu. Pau que bateu, pau que bateu, pau que bateu, pau que bateu. Pom e não acredita, pom e não acredita. Em um acredita, ou em não acredita. Eu pau no, eu pau que não quero, eu pau